A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Vute Companheira. Hoje damos início a mais um livro de Esdras, e vamos comentar capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Antes de nós começarmos o capítulo de número 1, eu gostaria de fazer um pequeno resumo aqui sobre o livro de Esdras. E desde já pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quem escreveu o livro de Esdras? Segundo a tradução judaica, o próprio Esdras, quem escreveu o livro? Quando ele foi escrito? Entre 450 a 400 a.C. O livro descreve eventos desde o decreto do rei Ciro da Pérsia até as reformas de Esdras em Jerusalém. Vai aparecer agora para as irmãs uma imagem e nós vamos ver o resumo. O retorno do exílio, capítulos número 1 e 2. Nós vamos ver nesses capítulos o decreto do rei da Pérsia permitindo o retorno dos judeus. O Senhor move o coração de Ciro para cumprir sua promessa. Lista dos exilados que voltam para Jerusalém. Lideranças de Zorobabel, descendente de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote. Recomeço da comunidade e do culto ao Senhor. Do capítulo 3 ao 6 é a reconstrução do templo. Nós vamos ver o recomeço dos sacrifícios no altar, fundação do segundo templo no terceiro ano do retorno, oposição dos inimigos tentando impedir a obra. A obra é paralisada por cerca de 16 anos. Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para encorajar o povo. A obra é retomada e concluída. Dedicação do templo com grande alegria e celebração. Do 7 ao 10, Ministério de Esdras. Vamos ver que aí, a partir do capítulo 7, nós vamos ver este ministério do autor do livro. Esdras chega da Babilônia com a autorização do rei Artaxerxes. Esdras é escriba especialista na lei de Moisés. Leitura e ensino da lei ao povo na praça diante da porta das águas. O povo se alegra ao ouvir a palavra e se arrepende dos seus pecados. E descoberta da crise. Casamentos mistos com povos estrangeiros, confissão e jejum. E oração, separação dos estrangeiros e renovação da aliança com Deus. A estrutura resumida é o retorno do exílio, reconstrução do templo e reforma espiritual. Os temas principais é a fidelidade de Deus à sua promessa, restauração espiritual e física do povo, a importância da palavra de Deus, a obediência, arrependimento e santidade, e adoração verdadeira e centralidade do templo. Nós vamos ver os principais personagens: Esdras, Zorobabel, Jesua, Ciro, Dário e Artaxerxes. Agora vamos comentar capítulo de número 1 de Esdras. Vou ler a partir do versículo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então nós vamos ver esse início de Esdras, igualmente o finalzinho ali de 2 Crônicas, no capítulo de número 36. O que está acontecendo aqui? Este povo, o povo do Reino do Sul, foi levado cativo pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor, como nós vimos anteriormente. O Senhor ali, também pela boca de Jeremias, falou o que aconteceria com aquele povo, que aquele povo iria para o cativeiro, ficaria ali durante 70 anos e depois o Senhor traria eles de volta. Vamos ver aqui o que Jeremias falou sobre essa volta do povo da Babilônia para do cativo
do exílio para Jerusalém. Jeremias 25, 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Será, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Então nós vamos ver que essa é a palavra que foi dita por Jeremias. Este povo seria levado cativo, ficaria cativo ali, exilado por 70 anos, mas cumprindo-se os 70 anos, o Senhor traria de volta ao povo a sua terra. Nós vamos ver que o Senhor usa Nabucodonosor como instrumento de justiça para o seu povo, castigando o seu povo pela desobediência, por o seu povo ter se afastado do Senhor, ter se afastado da sua lei. E o Senhor levanta Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, o meu servo, então Nabucodonosor está a serviço do Senhor quando ele destrói Jerusalém e leva ali o povo cativo. Mas o próprio Deus que levou o povo cativo agora está trazendo de volta, usando como um instrumento também um rei pagão, um rei que não conhece o Senhor completamente. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o Senhor move o coração de Ciro. E Ciro reconhece que foi o próprio Deus, o Deus dos céus, que fez com que ele governasse todas aquelas terras, todo aquele povo. Nós vamos ver aqui. Assim Ciro, rei da Pérsia, assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Então, todo aquele poder, ele atribui a Deus, que foi o Senhor quem deu aquele reino daquelas terras a ele. E ele diz que o Senhor colocou o seu coração em reconstruir um templo, em construir um templo, para ele em Jerusalém. E aí nós vamos ver aqui no 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar que andar peregrino, homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então ele está falando, todo aquele que se identifica ser do povo de Deus, de ser pertencente ao Senhor, que volte a Jerusalém para edificar ao Senhor uma casa. Porque ele diz, ele é o Deus que habita em Jerusalém. É interessante que antes do povo retornar completamente, porque nós vamos ver aqui no livro, primeiramente vai uma leva de judeus para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir o altar. E depois vai uma outra leva, mas o principal aqui, desejo desse rei, é que esse povo vá para reconstruir o templo. E como nós aprendemos que o templo, e antes o tabernáculo, representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Então não tem como o povo que se chama pelo nome do Senhor voltar para uma terra onde o Senhor não tem um lugar para habitar, onde ali não haja um lugar que represente o Senhor e a sua presença. E o Senhor também diz que ele quem escolheu Jerusalém para pôr ali o seu nome. E o próprio rei da Síria vai reconhecer que o Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, antes desse povo voltar para a casa, a presença do Senhor precisa estar no meio deles. Então, a preocupação aqui desse rei é para edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém. E nós estamos vendo que o Senhor, ele zela para cumprir a sua palavra, da mesma forma com que ele disse que o povo seria levado cativo. Este povo agora está retornando, porque ele também já tinha dito, já tinha predito: vocês vão ser exilados, ficaram lá por 70 anos, mas eu levantarei alguém que destruirá os babilônios
e vocês retornarão para casa. E então nós podemos aprender que todas as coisas estão sob o controle do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor que fez todas as coisas. Esses homens que não conheciam o Senhor plenamente são usados como instrumentos na mão do Senhor. Ciro, um rei pagão, não é um rei ali do povo de Deus, tem o seu coração movido para Jerusalém, para voltarem para lá e reconstruir o templo que foi destruído. Nós vamos ver aqui no versículo de número 5, e se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então este povo que ouviu essas palavras, esse decreto do rei Ciro, a palavra de Deus diz que o Senhor despertou em seus corações. Então estão voltando ali alguns chefes de famílias da família de Benjamim e Judá, levitas e sacerdotes, para cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração do rei. E nós vamos ver que o Senhor, ele chama o povo para voltar, para reconstruir, mas também provê ali os materiais, a ajuda financeira. Nós vamos ver que o rei fala, todos aqueles que estiverem ao redor, os vizinhos ali, deveriam contribuir com prata, com ouro, e assim foi feito. Nós nos lembramos da saída do povo do Egito, da escravidão, que foi da mesma maneira, que aquele povo querendo também que o povo fosse embora logo, deu para eles prata, ouro, roupas, e os judeus ali saíram, né, o povo de Deus saiu ali cheio de riquezas que o próprio povo do Egito deu para eles, e é o que vai acontecer aqui, porque foi um decreto até do próprio rei, para que aquele povo volte, mas não volte de mãos vazias, eles precisam ter também os recursos financeiros para construir o templo. Nós vamos ver também no capítulo número 1, que todos os utensílios que Nabucodonosor usurpa ali, rouba do templo, todos os utensílios que eram usados na casa do Senhor, no templo, é devolvido por Ciro. Nabucodonosor, ele rouba e coloca ali no templo um deus dele, um deus pagão, mas quando a justiça de Deus vem sobre os babilônicos, Ciro retoma esses utensílios e devolve para o povo, quando esse povo está retornando para Jerusalém. Então vamos ver aqui no 8. E estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitrapate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de pratas, 29 facas, 30 taças de ouros, mais outras 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Bazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então, até aquilo que foi roubado, o Senhor moveu o coração do rei para que fosse devolvido. Nada ficaria naquela terra estrangeira. Os utensílios da casa do Senhor foram todos devolvidos. E que nós aprendemos nesse capítulo que Deus zela para cumprir com a sua palavra. Ele usa, muitas das vezes, pessoas que nós até não imaginamos. Ele está sob o controle dos governantes da terra. E nós aprendemos que isso não mudou. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele usou esses homens e conquistadores para cumprir aquilo que era da vontade do Senhor. Primeiro com o rei Nabucodonosor, depois com Ciro, para que Ciro ali o povo pudesse retornar para Jerusalém. Então tudo está sob o controle dele. Nada está fora do controle do Senhor. E ele chama faz aquele decreto, algumas pessoas são despertadas em seu coração para voltar, alguns chefes, levitas, sacerdotes. Ele entrega os utensílios desse povo, agora caminha em
direção a Jerusalém para a reconstrução do templo do Senhor. Capítulo de número 2 começa com uma grande lista de nomes. Nós vamos ver que dentro do livro de Esdras há duas ondas de volta desse povo ali do cativeiro babilônico. Primeiro, a primeira leva, nós vamos ver que foi liderada por Zorobabel e Jesua, o sacerdote, e depois uma segunda leva. A primeira leva com foco no quê? Na reconstrução do templo e na edificação do altar do Senhor. O capítulo de número 2 registra a lista de exilados da Babilônia para Jerusalém. Basicamente um censo do povo que está voltando com Zorobabel. Então, vai ficar registrado cada nome dessas pessoas corajosas que estão retornando para um lugar ali, né, que está destruído, uma terra onde o templo que tinha toda aquela sua beleza e todo o resplendor já não é o mesmo, foi queimado, foi saqueado, foi derrubado. Então, Esdras faz questão de deixar aqui registrado o nome dos primeiros a quererem retornar para Jerusalém. Nós vamos ver que as famílias são organizadas por genealogia, tribos e funções. São preservadas. A restauração começa com ordem. Nós vamos ver uma lista, mostra a organização e estrutura. Sacerdotes, levitas, servos do templo, os servos que também serviram a Salomão. E nós vamos ver essa primeira leva. Então, todos esses nomes de pessoas que estão registradas são da primeira leva do povo que está voltando do exílio babilônico. Versículo de número 59 ao 63 vai nos mostrar a ausência e a perda de identidade. Alguns desses homens que estão retornando não conseguiram comprovar a sua genealogia, a sua história, a sua identidade. Vamos ler aqui nos 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Azar, Querube, Adã e Irme, porém não puderam provar que suas famílias eram da linhagem de Israel. Então essas pessoas não conseguiram, de alguma forma, provar sua genealogia. Perderam aí durante o tempo, né, a documentação, algo que eles tinham para provar que eram da linhagem. Ou até mesmo esquecido, porque eles costumavam gravar e eles iam ditando de que famílias eles vieram. E nós vamos ver no 63 que o governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse um sacerdote com Urim e com Tumim. Aqui nós também vemos que da família de Arão dos sacerdotes também houveram pessoas que não conseguiram ali provar na sua genealogia que faziam parte do sacerdócio. Então, a decisão é que eles não poderiam participar dos cultos de nada e nem comer das coisas sagradas, nem exercer as suas funções, porque eles não podiam comprovar a sua identidade. Mas ali eles falaram que é uma ordem temporária, até que alguém, um sacerdote, pudesse ir ali e consultar o Senhor através do Urim e Tumim. Esse Urim e Tumim, nós não sabemos de fato de como era feito, né, como eles faziam isso para consultar o Senhor. Eles usavam, né, esse Urim e Tumim, mas nós não sabemos de que forma era feito, mas era feito para consultar o Senhor. Então, enquanto não houvesse sacerdote que pudesse consultar o Senhor através do Urim e Tumim, eles não poderiam exercer suas funções e também não poderiam comer das coisas sagradas. Então, o capítulo de número 2 está registrando as pessoas e também ali o que elas estão levando, quantos cavalos, quantos camelos. Nós vamos ver no 66, 67
E o 68. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecerem no seu lugar. Conforme suas posses deram o tesouro da obra em ouro 61 mil dracmas e prata 5 mil libras e 100 vestes sacerdotais. E habitavam os sacerdotes, os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então nós vamos ver esse povo retornando, chegando ali, nós vamos ver que alguns chefes de família, segundo as suas condições, também ofertaram, além daqueles que os vizinhos ofertaram, também eles chegando lá ofertaram. Cada um foi para a cidade onde já habitavam e segundo as suas posses também, ali doaram dinheiro, recursos para que o templo fosse erguido novamente. Então, nós vamos ver que nesse capítulo de número 1, nesse capítulo de número 2 a lista do nome das pessoas que retornaram, a primeira leva de pessoas que foram lideradas por Zorobabel e Jesus, sacerdote. Zorobabel era o líder político porque ele fazia parte ali da descendência de Davi, ele era da descendência real, por isso que quando eles retornam, Zorobabel vai liderando ali como príncipe de Judá e Jesua como uma liderança espiritual, né, o sacerdote. Cerca de 42 mil pessoas voltam nessa primeira leva para Jerusalém, o foco na reconstrução do templo e na restauração do culto a Deus. Então, essa primeira leva tem esse foco. Vamos reconstruir o templo e a restauração ao culto a Deus. Então, quero finalizar aqui esse comentário. Desde agradecer a todos os irmãos que ficaram aqui até agora conosco e dizer que nós aprendemos que o Senhor, Ele zela para cumprir a sua palavra. Entendermos que tudo está sob o controle do Senhor. As nações, os reis, os governantes, tudo está debaixo da potente mão do Senhor. E o Senhor usa aqueles que Ele quer para que o seu propósito seja cumprido. Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima.